Olá a todos, nessa aula nós trabalharemos um assunto muito importante que é uma ferramenta matemática para a física chamada notação científica. Professor, o que é a notação científica? É uma forma de você trabalhar com números ou que eles são muito grandes ou que eles são muito pequenos. Eu trouxe aqui dois exemplos. Primeiro, a massa do elétron, que é uma massa extremamente pequena, 0,00091 kg, tá? Então é quase zero pelo fato de ser muito pequena. E também trouxe para vocês aqui a massa da Terra, que é uma massa extremamente grande, que também é um número muito complicado de você trabalhar na hora de fazer contas e cálculos. Ok? Olha aqui. A notação científica ela é uma forma de você, então, simplificar esses números de forma que você possa trabalhar de maneira mais amigável, mais agradável na hora de efetuar contas e cálculos na física, na química ou até na biologia, na área das ciências da natureza em geral. Bem, então aqui a definição serve para você simplificar a escrita de números ou que eles são muito grandes ou muito pequenos, ok? Bem, professor, qual é o formato do número em notação científica? Então, o número em notação científica, ele tem esse formato aqui que vocês estão vendo na tela. Ó. Ele é um número n multiplicado por uma potência de 10 elevado a um outro número que também a gente está simbolizando aqui pela letra x. Então, n e x aqui são números, e a gente vai já falar aqui um pouquinho sobre o que são esses números. O primeiro aqui é o n, ele é um número que ele fica compreendido entre 1 e 10, ou seja, esse n tem que ser maior ou igual a 1, e ele tem que ser menor que 10, então ele tem que ficar compreendido entre esses dois números aí, ok? Vamos aqui trabalhar com três exemplos, que são três exemplos que eu considero aqui simples da gente começar a entender o que é a notação científica. Então, por exemplo, esse primeiro número é um número aparentemente aqui grande, né? Então, como é que eu faria para transformar esse número na notação científica? Eu tenho que chegar naquele formato ali que eu acabei de mostrar para vocês. Observem que este número não aparece vírgulas, então eu tenho que começar a conferir essa contagem a partir desse início bem aqui. Ó. Então eu começo aqui e teria que andar com essa vírgula de tal forma que eu encontre aquele número n ali da notação científica. Ou seja, eu teria que parar a vírgula até que eu chegasse aqui no 6,7. 6,7 não é um número que fica compreendido, ele não é maior que 1 e não é menor que 10, então ele fica nesse intervalo. Eu paro aqui, então eu acabei de achar o meu número n da notação científica, que é o 6,7. E aí eu vou conferir agora aquele número que eu não falei para vocês, mas ele é o número de vezes que você vai andar com a vírgula. Então olha só, vamos conferir juntos aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então se eu andei 9 vezes, aquele x que fica no expoente é o número 9, certo? E eu acabo de transformar meu número para a notação científica. Então percebam aqui, se você olhar a estrutura do número em notação científica, ele sempre começa com esse número e termina com uma potência de 10 elevado a x, sendo que esse n é aquele 6,7, e esse x foi o número de vezes que nós andamos com a vírgula da esquerda para a direita. Então, olhem só, chegamos nesse número, então ele está adequadamente escrito em notação científica. Vamos aqui para o outro exemplo, que é o nosso segundo exemplo. Aqui no nosso segundo exemplo, nós temos este outro número aqui, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos andando com a vírgula, nós vamos fazer com esse daqui. Percebam, olha só. Eu vou começar aqui da direita e conferindo até a esquerda. Então, vou conferir aqui quantas vezes eu tenho que andar para achar o número n, que fica compreendido entre 1 e 10. Nesse caso aqui, eu teria que parar no 5,4, porque 5,4 é maior que 1, né? E ele é menor que 10, ok? Então, o meu número n seria 5,4. O x a gente vai conferir agora. Vamos ver quantas casas tem que andar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, x seria 6, ok? Então, o nosso número em notação científica ficaria aqui 5,4, que é o n, e a potência de 10, que sempre tem que aparecer na notação científica. Ou 6 é o número de vezes que nós tivemos que andar com a vírgula para achar esse número n aí. Ok?
Agora eu trouxe um terceiro exemplo, que ele é um pouco diferente dos dois primeiros, por uma questão. Qual é essa questão? Aqui no número, o terceiro número aqui. Ele já começa com a vírgula. Então, se ele já começa com a vírgula, o que eu vou fazer? Eu não preciso andar mais para a esquerda, eu tenho que andar para a direita. E de onde eu devo começar a contagem? Aqui, ó, da onde aparece a vírgula. Então, eu vou andar de tal forma que eu chegue no número andando da esquerda para a direita. E a gente sabe que a gente tem que parar olhando por esse número aqui no número 1. Então, nosso N é o número 1. Ok? Vamos conferir quantas vezes nós temos que andar da esquerda para a direita. Então, vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, como nós andamos 9 vezes, o número ele vai ser um número 9, só que nós vamos acrescentar um sinal negativo aí, ok? Então, essa é a principal diferença. Então, perceba que o nosso número, em notação científica, que era esse terceiro número, ficou reduzido, ok? Então, olha só a regra, não esqueçam, toda vez que a vírgula começar andando da direita e esse número for para a esquerda, o expoente da potência de 10 ele vai ser positivo, certo? Que é o caso desse primeiro exemplo e desse segundo exemplo. Quando a vírgula andar da esquerda e ela for para a direita, o expoente da potência de 10 vai ser negativo, que é o caso desse nosso terceiro exemplo aqui que vocês estão vendo, ok? Vamos passar aqui um pouquinho mais adiante, nós vamos ver mais alguns exemplos, né, de notação científica, e nós temos esses números aí. Como é que nós escreveríamos 2643 em forma de notação científica? Eu teria que começar com a vírgula aqui, ó, da esquerda para a direita, e eu vou andar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, o número que eu tenho aqui seria o 2,6. Vou escrever aqui do lado. 2,6 multiplicado por uma potência de 10. E eu vi que nós tivemos que andar 3 vezes. Tá? Então, coloco um 3 bem aqui. E esse número vai ser positivo, porque nós andamos da direita para a esquerda. Vamos aqui para esse segundo. Ó. Eu teria que andar aqui, ó, da esquerda para a direita. 1, 2, 3,5 não fica entre 1 e 10? Fica. Então eu paro aqui, multiplico pela potência de 10 e eu vou conferir quantas vezes que eu andei aqui. Ó, foram 2 vezes, então menos 2, porque andou da esquerda para a direita. Certo? E se nós formos levar em consideração todos os números que estão aí, nós teríamos esses números que estão aparecendo aí na tela para vocês, tá? Todos eles escritos em notação científica, beleza? Então percebam aí, todos esses números que aparecem, todos eles são maiores ou igual a 1, e eles são menores que 10, tá? Vamos aqui agora aplicar todo esse nosso conhecimento que nós vimos na aula de hoje para resumir. A massa do elétron, se fôssemos escrever em notação científica, ficaria dessa forma aqui, 9,110 a menos 31 kg, porque a vírgula está andando da esquerda para a direita. E você teve que andar 31 vezes para achar o número que fica compreendido entre 1 e 10. Olha esse outro número aqui embaixo, que é a massa da Terra, que foi logo do início da aula. Nós temos esse número aí extremamente grande. Nesse caso, nós andaremos da direita para a esquerda. Então, a potência de 10 ela vai ser positiva. Eu já sei que o número tem que ser 5,9 aqui, ó. Tá? 5,982. E é só conferir quantas vezes eu tive que andar aqui com a vírgula para que eu chegasse nesse número. Então, se você for contar aí, você vai chegar a 5,982, 10 a 24, porque você teve que andar 24 vezes para achar esse número, ok? E eu gostaria de encerrar colocando aqui alguns exercícios para vocês, que vocês também poderão, no caso, resolver aqui nos comentários. Então dá uma pausa aí no vídeo e aí você pode escrever aqui nos comentários, tá? Começa a fazer aí, ok? Então vou colocar agora aqui a resposta na tela para ver se você conseguiu obter todas as respostas corretas. Um abraço e até mais!